do verso 1 ao verso 18, nós vamos fazer essa leitura, vamos fazer a meditação. Hoje quem deveria estar ministrando seria a nossa irmã presbítera Dilma. Mas com o passamento do seu sobrinho, o Júnior, ela está lá no velório. E terminando aqui a tarde da bênção, às 4h30, eu estarei lá para orar e também falar da palavra, neste momento tão difícil, para Paula e para toda a família deles, né? Salmo 139, verso 1 ao 18, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quanto no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Amém. Amém. Pai, fala conosco através da sua palavra, porque queremos ouvir a sua voz e que ela possa, Deus, confirmar a cada dia a nossa fé. E assim, ó Deus, que o Teu Santo Espírito confirme sempre com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, amém, amém. O tema do Salmo é Deus onisciente e onipotente. Se você tivesse de descrever Deus, como é que você descreveria, né? Se tivesse de descrever Deus, como você descreveria Deus hoje para você? E até mesmo depois da leitura desse salmo, né? Como você descreveria Deus? Quando você olha para a natureza, você vê a beleza. Quando você olha para a cidade e vê as construções, você diz: foi Deus que deu sabedoria para os homens, para que eles pudessem construir. Quando nós oramos para o nascente ou o poente, né, o sol, nós vemos coisas maravilhosas, né? Foi no domingo, quando eu saí para o culto, né, eu vi aqui o pôr do sol, lindo, umas nuvens bem escuras, né? Deus é tremendamente maravilhoso em toda a sua criação, né? E para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória e para a nossa alegria, Ele nos escolheu para que nós sejamos templos do seu Espírito Santo, habitação de Deus, né? Deus, imagine você, esse Deus glorioso e poderoso habita a sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então imagina o quanto de alegria, o quanto de paz, né? O quanto de poder existe e está presente na sua vida e através de você. O cristão é como, muitos cristãos, né, são como um elefante, pesados demais e não sabem, né, a força que tem. Os irmãos já viram como é que um elefante fica preso lá no circo?
É. Eles colocam lá uma correntinha no pé do elefante, colocam lá a tornozeleira e ele fica ali preso. Não se esforça para sair de jeito nenhum. Se ele soubesse a força que ele tem, né, e quisesse fugir, não seria aquela correntinha que ia prendê-lo, né? Se nós também, como servos de Deus, soubéssemos, né, o poder de Deus que está presente em nós e que Deus disponibiliza através de nós, nós não viveríamos como nós vivemos muitas vezes essa vida tão miserável que nós vivemos, né? Essa vida de lamento, né? Essa vida só de lutas e dificuldade, mas nós viveríamos realmente na força e no poder do Senhor nosso Deus. E é por isso que o salmista diz: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, porque eu me abrigo em Deus, Deus é a minha força, é Deus que me conduz, é Deus que está sempre comigo, é Deus que me dá livramento. Aí então nós seguimos. Apesar que a figura que a Bíblia usa não é o elefante, a Bíblia usa a figura da águia, né? E Isaías diz que nós somos como águias, né? Nós só precisamos de voar alto, né? Não como galinha da Angola, né? Mas como águia. Galinha da Angola canta tô fraco, e tem um voo assim, raso, né? Ela é bonitinha, a galinha. Você conhece a galinha da Angola, Nicolas? Ela é bonitinha, né? Ela é bonitinha, mas tem um voo curto, né? E ainda canta, né? Tô fraco. A galinha da Angola canta, tô fraco. Né? Precisa ser como a águia, né? Que voa alto, né? A águia tem uma visão de 360 graus, né? Ela voa perfeitamente, né? Os que esperam no Senhor subirão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Glórias a Deus. E esse é o nosso Deus, o Deus que nós temos. E é desse Deus que o salmista, aqui no Salmo 139, está falando. Esse salmo era o salmo que a dona Dilma tinha escolhido para ela meditar nessa tarde. E eu quero compartilhar com os irmãos dele. Dividindo em 3 partes esse salmo. A primeira parte falando a respeito do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, como o salmista aqui analisou o conhecimento de Deus. Lá no versículo de número 1, o que ele diz a respeito que Deus sonda e conhece? O que é sondar? Né? Olhar, observar, né? E aí então o Senhor sonda e conhece. O Senhor, onisciência, né? Ele te conhece, né? Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas lutas, das suas fraquezas, das suas dificuldades, né? Não tenha medo, não tenha receio. Se aproxime sem Deus, porque Ele já te conhece. Foi Ele que te criou, né? E Ele sabe quando me assento e quando me levanto. Não dá para esconder de Deus, né? Não dá para esconder de Deus. Até tem algo que a gente conversa sempre com os pais, que é o seguinte, né? Você vai falar com o seu filho e você fala para o filho: menino, levanta. E ele não quer levantar, né? Menino, fica de pé. Ele não quer ficar de pé. Aí dá uma bronca: fica de pé, menino. Aí ele fica de pé. Mas ele está de pé fisicamente, né? Mas na cabeça dele ele está sentado. Por quê? Ele só está de pé porque o pai dele para ele ficar de pé, né? Mas o pai não sabe. O pai imagina que agora ele está de pé realmente, né? Mas esse pai fica de pé por aquele tempo porque o pai pediu, né? Mas o pai não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando você se deita, quando você se levanta, quando você se senta, quando você se levanta, Deus sabe de todas as coisas. E de longe Ele conhece os seus pensamentos. Glórias a Deus, que Ele conhece os nossos pensamentos, né? E Ele conhecendo os nossos pensamentos, eu digo glórias a Deus, por que motivo? Que Ele conhece os nossos pensamentos, e o salmista ora assim: Senhor, põe trava na minha língua, né? Põe trava na minha língua. Por quê? Nós podemos pensar muitas coisas, mas temos que fazer um
uma seleção, né? Uma seleção, ou né? uma peneira aí nos pensamentos para você não falar tudo que você pensa, né? Porque a Bíblia diz que a palavra que é dita, ela não volta mais. Então, né, Deus conhece todos os nossos pensamentos, e aí o Espírito Santo de Deus faz essa peneira, para que a gente não fique falando tudo aquilo que pensa, porque senão nós acabamos errando e ofendendo muitas pessoas. E uma coisa que é muito importante, nós sabemos que o diabo não conhece os seus pensamentos. Não. Só Deus conhece os seus pensamentos. O diabo não sabe. Por isso que eu disse no início, glórias a Deus. Porque você já imaginou, se ele soubesse, sem saber, ele já faz muita gente tropeçar, já leva muitas coisas, né? Imagine se ele soubesse dos seus pensamentos, né? Imagine se ele soubesse. Pode falar, Nicolas. Oi? Por aquilo que você fala. Entendeu? E se você não falar, você está na bênção. Você não pode falar. Se você não falar, você está na bênção, porque ele não vai ficar sabendo. Jamais. Mas se você falar, aí ele vai sempre estar lembrando você daquilo que ele sabe que você não quer fazer, mas gosta e pensa em fazer. Então, Deus conhece os nossos pensamentos. Glórias a Deus, glórias a Ele por isso. E Ele nos ajuda nessa seleção através do Espírito Santo de Deus. Você não pode ver que tem coisas que você sabe, mas você não fala. Não é? Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Eu faço uma seleção, né? Faço uma peneira. O Espírito Santo de Deus me orienta nesse sentido. Então o salmista imagina assim: Deus conhece todos os meus pensamentos, né? Dá um glória a Deus, aleluia aí, amém? Amém, porque Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele faz essa peneira, né? E Ele faz brotar em nós os pensamentos do seu reino. Ele diz assim, ó: observa o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus sabe de todas as coisas, assim que o salmista olha e vê esse cuidado de Deus no seu andar e no seu deitar. E o salmista no Salmo 115, ele diz que a palavra do Senhor é o que para nós? Lâmpada e luz para o nosso caminho. Olha que maravilha, né? Deus conhece, né, todos os nossos caminhos, né? Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e é Ele que nos dirige. E aí ele vem no versículo de número 4, a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda, porque Ele já sabia dos nossos pensamentos, né? Então a palavra não chegou à língua, mas Ele já sabe aquilo que você vai dizer. Muitas vezes pessoas têm dificuldade em orar, né? Pessoas têm dificuldade em orar, e principalmente orar em voz audível. Por que motivo que as pessoas têm esse receio, né? Porque elas falam assim: ah, pastor, eu não sei o que eu vou orar, né? Eu não sei o que eu vou orar, né? Eu não sei. Mas você não precisa saber o que você vai orar, porque Deus sabe o que você vai orar, e é Ele que vai orar através de você, porque Ele conhece, né? Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você relate para Ele, né? Ele já conhece, mas Ele quer que você fale. Então não fique preocupado, você que uma hora que você for orar, em algum momento assim, fica tranquilo, é o Espírito Santo de Deus que vai orar através de você. É o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você, porque a sua palavra nem chegou à sua língua, e o Senhor já sabe aquela que você vai falar. Então pode ficar tranquilo que Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas, inclusive da nossa fala. Tu me cerca por todos os lados e põe a sua mão sobre mim. Como é que você vê esse versículo aqui? Tu me cerca por todos os lados, sobre mim põe a sua mão.
O que dá a impressão disso? Me abraça. Proteção, abraço, né? Um abraço, de como é bom um abraço, né? Um abraço é bom ou não é bom? É bom um abraço, né? Às vezes as pessoas chegam assim, me abraçam. Você abraça com um abraço só, fala, você tem um braço só? Né? Você tem um braço só? Eu quero abraço com 2 braços, né? Negócio de abraço com um braço só não dá certo, né? Aí ele diz assim: tu me cercas, né, de todos os lados. Você se sente protegido por todos os lados. Olha que coisa maravilhosa, né? Sentir-se protegido por Deus por todos os lados, né? À frente, Ele está à frente para dissipar toda e qualquer obra do inimigo, né? Para nos livrar de qualquer tropeço. Ele está na nossa retaguarda para nos livrar de todo ataque traiçoeiro, né? Todas as setas inflamadas do maligno que nós não vemos, Ele está, né? Ele está à nossa direita, né? Nicolas, às vezes eu falo direita e esquerda também, então eu falei direita, eu falei direita e já olhei, será que é essa aqui que é a direita mesmo, né? Mas é essa aqui, né? Então, Ele está sempre à minha direita, segura na minha mão, está sempre aqui à minha esquerda, né? Então, o salmista tem essa ideia desse Deus que é protetor, desse Deus que é o Deus que cuida, é o Deus do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois ele diz, né, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado, não posso atingir. Os conhecimentos de Deus, só Ele mesmo, né? Depois, a partir do verso de número 7, não vou falar todos, porque senão a hora passa muito, são 10 para as 4, ele fala a respeito da presença de Deus, né? Ele fala a respeito da presença de Deus. Ele diz assim, ó, lá no versículo 8, se eu subo aos céus, como é que eu fui de Deus? Se eu for lá em cima, né? Pegar um avião a jato, né? Eu vou, pegar um foguete e vou, mas lá o Senhor também está, não é? Se faça a minha morada, a minha cama no mais profundo abismo, lá no abismo Deus também está lá, né? No verso de número 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, também lá haverá de guiar a minha vida. Versículo 10, guiará a tua mão me guiará e a tua direita me susterá. Versículo 11, eu vou me esconder, né? Bem, num lugar bem escuro, né? Não tem lugar escuro para Deus, né? E é interessante que nós temos essa ideia de que é no escuro que a pessoa consegue se esconder, né? E é interessante, às vezes você sai, quando você olha assim para a noite, você sai fora, olha, você enxerga a noite, né? Enquanto você está na cidade, você enxerga a noite. Quando você sai lá no campo, você olha assim, você percebe que a noite parece que foi embora, né? Porque aí tem a claridade. Oi? Aí tem as estrelas, a lua, e você diz, realmente não existe escuridão para Deus. Não existe lugar onde Deus não possa estar conosco, onde Deus não possa nos ver. Ele diz, para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Luz e trevas para Deus não tem diferença nenhuma, porque Ele enxerga através das trevas. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E aliás, nós temos essa ideia de luz e trevas, né? Mas a noite é de quem? E o dia? Quem cria o dia e noite é o Senhor. Só que o diabo tenta pegar e dizer que a escuridão é dele, mas não é dele não, a escuridão é do Senhor,
Porque com o Senhor não existe a escuridão. Nós podemos estar numa situação muito difícil, num momento muito difícil, com muita dúvida, com muita dificuldade para compreender o que está acontecendo conosco, muitas vezes não conseguindo ver uma saída. Mas isso somos nós, humanos. Mas Deus já tem a saída, porque para Ele já está tudo muito claro, já está tudo muito certo. Basta que nós olhemos com os olhos de Deus, porque para Ele não existe trevas, não existe a luz, como nós dizemos. Para Ele luz e trevas são a mesma coisa. Nós temos as nossas dúvidas. Para Deus existe dúvida? Não, Ele já sabe todas as coisas, não? E depois Ele diz, lá no versículo 13 agora, sobre o poder criador de Deus, né? O poder criador de Deus. Versículo 13. Tu formaste o meu interior. Você pode imaginar o que é isso? Não é? Lá no seu interior, o seu coração, não é? Foi Deus que criou. Seus rins, não é? Seu pâncreas, oi? Tudo perfeito, né? Os outros sofrem juntos, né? Os outros sofrem juntos. E depois diz, o Senhor me formou tudo isso e me colocou lá no ventre da minha mãe. Olha só o que Ele fala. Aqui Ele fala, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. Dá a impressão que você foi colocado lá dentro já formado. Não dá a impressão disso? Mas não é o que Ele diz lá no versículo de número, quando Ele fala sobre 16, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe. Eu era informe aos olhos humanos, mas segundo o versículo 15 a 13, aos olhos de Deus, todos meus órgãos já existiam. Então o verso 13 e o verso 15, né, eles estão ligados, não é? Aos olhos do humanos, eu sou uma substância no ventre informe. E aí o que é que o povo pode dizer? Que pode se praticar o aborto. Por quê? Até algumas semanas. Não é gente ainda, isso aqui, aquilo outro. Não. Quando Deus me colocou lá como substância ainda informe, Ele já conhecia todos os meus órgãos. Ele já tinha visto todos os meus órgãos, né? E depois Ele completa. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, desde o teu nascimento até a sua morte, e até a eternidade. Até a eternidade, né? Deus. E depois Ele diz, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles. Os teus dias, cada um por um. Deus não faz um dia igual ao outro. Você pode viver 30, 40, 50, 60, 90, 100 anos. Você não vai ter um dia igual ao outro, porque o Senhor escreveu os teus dias. E um diferente do outro. Deus é tremendamente maravilhoso. E esses seus dias, eles não podem ser mudados, né? Porque ele está escrito e está determinado. Deus. Exatamente, né?
Tem os gêmeos que eles são, como é que a gente fala? Oi? São parecidos. Completamente diferente. É? A digital deles é igual? Não é? A íris dos olhos deles é a mesma? Não. Porque Deus criou individualmente cada um de nós. Oi? Não são idênticos, né? Porque aparentemente aos olhos dos homens, né, são assim. Até as namoradas podem confundir no início. Aos nossos olhos sim, mas aos olhos de Deus não. Lá em Cerqueira tinham dois gêmeos, né? Eles eram bem parecidos mesmo, né? E eles eram muito brincalhão. E aconteceu que um foi na cidade vizinha e arrumou uma namorada. O outro, durante a semana, foi lá e terminou com a namorada. Foi lá e terminou com a moça. Aí depois não era assim fácil ter questão de telefone e tudo mais, né? Aí a hora que o outro chegou, falou: mas você veio aqui terminar comigo? Eu falei: não fui eu não, foi meu irmão que veio aqui então. Aí ele ficou muito bravo. Então, aos olhos dos homens pode até haver o engano, mas aos olhos de Deus não, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o interior, né? Deus nos vê pelo nosso interior. Então que você possa fazer como salmista, vibrar como salmista, né? Por esse Deus por esse conhecimento que Deus tem a respeito de você, da sua vida, por esse acompanhamento que Ele tem na sua vida, no seu dia a dia, né? Pela presença dEle constante, né? Que você pode, né, virar da direita para a esquerda, para trás e para frente e saber que Deus está ao seu redor. E quando você olhar para cima, o que o salmista diz está em cima de nós? A mão do Senhor, né? Ele diz isso, né? E a mão do Senhor, né? Ele está em volta e a sua mão me cobre, né? Qual é o versículo? Me ajuda aí. O 5. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Versículo 5. Então Ele me cerca por todos os lados, e ainda quando eu olho para cima eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. Que você sinta sempre esse cuidado, essa presença de Deus, que você saiba que você foi criado de uma maneira muito especial, e todos os seus dias estão escritos no livro da vida, né? E é por isso que é diferente o funeral de quem conhece a palavra de Deus e daquele que não conhece a palavra de Deus. É lógico que existe a tristeza, né, por causa da separação, existe, né? Até Jesus chorou, né? Mas não existe o desespero, porque a gente sabe, a gente chora, como chora no nosso dia a dia por algumas coisas que acontecem, né? A gente chora de tristeza pela partida, né? Pela amizade e tudo mais, mas não existe o desespero, porque o contrário do desespero é esperança. Não existe desespero porque nós temos a esperança. E qual é a nossa esperança? Da salvação e da vida eterna. Nós não nos despedimos assim, ó, até nunca mais. Nós nos despedimos até breve, né? Porque nós vamos encontrar lá na eternidade. Amém. Oi? Bom, a ideia está lembrando, se a gente for para o mesmo lugar, né? Mas fica tranquilo, porque você não vai lembrar das coisas ruins, só vai lembrar das coisas boas, viu? Mas
Que Deus nos abençoe e nos dê sempre dessa esperança, dessa confiança e dessa certeza que é a salvação e a vida eterna. E lá nós vamos nos encontrar, né? Você imaginou você sentando ali, batendo papo com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Já imaginou você conversando com, né, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Como é que foi lá aquele negócio da fornalha lá, né? Como é que conta para nós como é que foi, né? Conversar com Adão e Eva, né? Por quê? Vai brigar, vai discutir. Estão pagando aqui? Então tá bom. Viu? Mas Jesus sabia o propósito de Deus, né? Então que nós possamos ver essa vida que exalta, glorifica o nome do Senhor e reconhece a soberania de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando.